terras a perder de vista. Milhares de cabeças de gado. Pistas de pouso. Mansão com piscina. O que tudo isso tem a ver com este homem? E com este apelo? Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. As fazendas riquíssimas encravadas no coração do Pantanal foram compradas com o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus. E o dono delas é o homem que se intitula apóstolo. Apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira, fundador e presidente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Você vai ver agora que, segundo a Justiça, a Igreja Mundial tem dezenas de templos ameaçados de fechar por ordens de despejo. E que, ao mesmo tempo, o apóstolo Santiago fica cada vez mais rico. Se tem alguém que pode falar de prosperidade, sou eu. Durante mais de 4 meses, nossa equipe seguiu a trilha do dinheiro, que começa na doação dos fiéis e vai parar no bolso do novo criador de gado do Pantanal. Estamos no município de Santo Antônio de Leveger, em Mato Grosso. Uma região turística. Portão de entrada para o Pantanal mato-grossense. Foi aqui que o apóstolo Valdemiro virou fazendeiro. Dono de várias fazendas, uma ao lado da outra, e que juntas formam uma imensa propriedade de dar inveja aos homens mais ricos do país. São mais de 26.134 hectares. Um patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Nossa equipe chegou lá, pelo ar e por terra. Nós temos informações de 2 fazendas de Valdemiro Santiago Apóstolo, Santo Antônio de Tiquira e Fazenda Formosa. E nós vamos tentar localizar por terra as 2. Por aqui não é segredo nenhum de que o apóstolo é o dono das terras. A fazenda do apóstolo da igreja é para lá mesmo, Santo Antônio, né? Isso, é no fundo lá do Silvana do Valdemiro Santiago, né? É boa a fazenda? É boa. Gado bom? De quem que é essa fazenda aqui? Eu não gosto. De quem? Valdemiro Santiago. O primeiro alvo da nossa investigação é a Fazenda Santo Antônio do Itiquira, de 11.054 hectares. Para se ter uma ideia do tamanho, acompanhe os números. Cada hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Isso significa que a área total é equivalente a 13.400 vezes o estádio do Maracanã, um dos maiores do mundo. Depois de 2 horas de viagem, nossa equipe tem o primeiro contato com as terras de Valdemiro. Só que nesta parte da Fazenda Santo Antônio de Tiquira, o apóstolo Valdemiro Santiago tem pelo menos 1.500 cabeças de gado de alta linhagem, gado zebu. Mas o rebanho de Valdemiro não fica só nisso, como você vai ver daqui a pouco. Tudo bem, meu irmão? Você pode chamar o Nicanor para mim? Eu não conheço. Eu não trabalho aqui, eu tô aqui a passeio, tô querendo ir embora, né? Nicanor Paula Gonçalves de Oliveira é um rapaz que aparece nessas imagens
feitas com um celular. Ele é irmão de Valdemiro Santiago e toma conta da fazenda Santo Antônio do Itiquira. Daqui a pouco, você vai entender melhor o papel de Nicanor nessa história toda. No ano passado, Valdemiro Santiago, o apóstolo, esteve aqui em Santo Antônio do Leverger e o milagre do enriquecimento deixou rastros. Compra de fazendas foi registrada no cartório da cidade. Documentos públicos a que qualquer cidadão, por lei, tem direito de acesso. Uma olhada na escritura da fazenda revela um escândalo. Os documentos provam que as terras foram pagas à vista em dinheiro vivo pela Igreja Mundial do Poder de Deus. Veja o documento emitido pelo cartório de Santo Antônio de Leverger. Escritura de compra e venda da fazenda Santo Antônio do Itiquira. Para fazer a transação ilegal, o casal usou uma empresa chamada WS Music Limitada, representada pelo apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira e a mulher dele, Francileia de Castro Gomes de Oliveira, a bispa Francileia. Todos os sentidos, paizinho. Agora veja o registro do imóvel. O documento é claro. A fazenda custou 29 milhões e 96 mil reais. A forma de pagamento foi à vista e foi a igreja que pagou a conta. Dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus. Nós procuramos o dono do cartório, Félix Jerônimo Alvarez Paulino. O nome dele aparece em todas as escrituras das fazendas do apóstolo Valdemiro. E Félix explica como foi a transação. Só me explica uma coisa aqui. Essa aqui que vai para a AWS, aqui na escritura diz como foi paga? Dá uma olhada aí, como isso foi pago, a forma de pagamento. Aqui, ó, tá escrito aqui, foi pago em moeda corrente nacional. Isso quer dizer? É dinheiro, né? Lembra do Nicanor, o irmão de Valdemiro? Ele aparece 2 vezes no registro de compra da fazenda. Na primeira, como procurador da Igreja Mundial do Poder de Deus, que é representada por seu presidente, Valdemiro Santiago. Na segunda, Nicanor aparece como procurador da empresa WS Music, a empresa que comprou a fazenda. E de quem é a empresa? De Valdemiro Santiago e da mulher dele, a bispa Francileia. Será que o Nicanor, o irmão de Valdemiro, está na fazenda e pode confirmar, porque representa ao mesmo tempo a igreja e a empresa de Valdemiro? Ô Nicanor! Ô Nicanor! Como num passe de mágica, todo mundo da fazenda desapareceu. É que, na verdade, ali dentro há muito que esconder. Essas imagens foram feitas em fevereiro do ano passado por um morador da região de Leverger e mostram o interior da fazenda Itiquira. Uma sede espaçosa, confortável, com 2 grandes piscinas do lado de fora. Ficou bonita mesmo. O funcionário elogia o irmão de Valdemiro. Ele não é bobo, ele é muito verde, mas ele não é bobo de espécie alguma. Nossa equipe também sobrevoou a fazenda Itiquira. Você vai conhecer agora de perto o paraíso que o dinheiro dos fiéis da Igreja Mundial do Poder de Deus proporcionou a Valdemiro Santiago, o apóstolo. Não é um negócio, como se costuma dizer, de pai para filho. É de apóstolo para o próprio apóstolo, como comprovam os documentos. A fazenda é tão grande que fica difícil de percorrer até mesmo de helicóptero. Do alto, a fazenda é ainda mais espetacular.
O terreno é cortado por rios. Veja a sede. E as piscinas. O campo de futebol iluminado. E o que mais impressiona, daqui de cima, é possível ter uma ideia do tamanho do rebanho do apóstolo Valdemiro. Como prova a escritura, Valdemiro comprou a fazenda usando a empresa WS Music. Nós fomos saber que empresa é essa. Segundo o registro na Junta Comercial de São Paulo, a WS Music está em nome de Valdemiro, da mulher dele, a bispa Francileia, e do bispo Josivaldo Batista de Souza. É uma empresa de produção e venda de CDs, DVDs e livros, que funciona neste prédio, no centro de São Paulo. Uma empresa pequena, com 50 funcionários e capital de R$50 mil. A sede tem um aspecto que não combina com o luxo da fazenda milionária no Mato Grosso. E logo uma pergunta salta aos olhos. Como uma empresa com capital de apenas R$50 mil foi capaz de comprar uma propriedade de R$29 milhões? Este especialista em direito tributário examinou os documentos a pedido do Domingo Espetacular. Há fortes indícios de fraude. Na melhor das hipóteses, houve um desvio de finalidade, que também é passível de punição pela Receita Federal. Valendo ressaltar que mesmo que pague os impostos incidentes sobre essa eventual operação, o crime ele vai permanecer. A Fazenda Itiquira não é a única aquisição de Valdemiro em Mato Grosso. A Igreja Mundial aparece como dona de outra propriedade, a Fazenda Formosa, que surgiu da união de 3 propriedades, todas vizinhas, uma área total de 15.080 hectares. Os documentos do cartório comprovam que a compradora é a Igreja Mundial, representada, como sempre, por Valdemiro Santiago. Mais um investimento de R$20 milhões. Tudo mais uma vez pago à vista e em dinheiro vivo. Para todos os efeitos, a igreja é a proprietária e Valdemiro o arrendatário. O que na prática significa que ele se beneficia de toda a produção e dos lucros da fazenda. É o que explica um funcionário do INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. No nosso cadastro ele está com 2 regularizadas. Comprou o nome da igreja e arrendou o nome dele. E a igreja arrendada para ele, só que como está arrendada para ele, quem movimenta é esse o nome dele. Dono ou arrendatário da fazenda comprada com dinheiro da igreja? Veja o que diz o Diário Oficial de 22 de novembro de 2011. O senhor Valdemiro Santiago de Oliveira torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente licença ambiental de sua propriedade, denominada Fazenda Formosa. É assim que, aos poucos, o apóstolo Valdemiro reúne um pequeno império em terras no Mato Grosso. A área somada da Fazenda Itiquira e da Fazenda Formosa é de 26.134 hectares, 2 vezes o tamanho da cidade de Jerusalém, a terra sagrada dos cristãos. Nas 2 fazendas, Valdemiro tem pelo menos 5.000 cabeças de gado. Segundo especialistas do setor, um rebanho avaliado em R$6,5 milhões. Somando tudo, gado, terras e benfeitorias, o investimento total de Valdemiro em Mato Grosso chega a R$50 milhões em dinheiro vivo.
mais do que a maioria dos prêmios da Mega Sena acumulada. Valor suficiente para comprar 20 Ferrari 0 km, o carro mais caro do Brasil. Ou 10 coberturas em Nova York, a cidade mais cara do mundo. Agora o mais curioso. No mesmo período em que o apóstolo pagou as fazendas com dinheiro da igreja, ele chora no altar e nos programas de televisão, sempre pedindo ofertas. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Mas eu estou fazendo um apelo danado. Valdemiro não poupa palavras. Eu vou conseguir. Pode me xingar, pode falar o que quiser, eu vou conseguir. Vai direto ao ponto. Neste vídeo recente disponível na internet, o apóstolo diz que pode perder um dos horários na televisão por falta de pagamento. Eu estou sendo forçado a tirar o programa do ar. E mostra como pretende pagar a conta. Eu preciso com urgência de 7 mil pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Eu vou conseguir. Estou chamando 7 mil pessoas que nos próximos 10 dias vão investir R$1.000 nessa obra. R$1.000. Eu quero 7 mil. Valdemiro até marca a data para receber as doações. No começo deste mês, no finalzinho deste mês, no começo do mês de abril agora, isso até o dia 10 de abril, no máximo. Quero 7 mil pessoas que vão investir R$1.000. Até o dia 10 de abril. Foi justamente no mês de abril, um ano depois, que o apóstolo Valdemiro conseguiu fazer caixa suficiente, 20 milhões de reais, para comprar a Fazenda Formosa. Na gravação, Valdemiro orienta os fiéis sobre a maneira de fazer a doação. E não é para levar em igreja nenhuma. Igreja nenhuma. É para você depositar diretamente na conta da igreja. Que não é para levar em igreja nenhuma mundial. É diretamente na conta. Tem mais essa atitude que você vai tomar. As supostas dificuldades financeiras da igreja motivam os apelos por mais dinheiro. Também no mesmo período em que comprou as fazendas, o apóstolo deixou de pagar os aluguéis de dezenas de prédios onde funcionam seus templos. Somente na cidade de São Paulo, entre setembro de 2010 e novembro de 2011, a Igreja Mundial recebeu 59 ordens de despejo por falta de pagamento do aluguel. As informações estão disponíveis no Tribunal de Justiça do Estado. Esta situação dura até hoje. Esse casal alugou para a Igreja Mundial um galpão em São Miguel Paulista, na Grande São Paulo, e não recebe o pagamento de R$1.600 por mês há mais de um ano. Eu cobro sempre a minha mulher, sempre vou cobrando, mas não tem nenhuma resposta, nada com respeito ao não pagamento da igreja. Mesmo sem pagar os 14 meses de aluguel, a igreja continua funcionando. Quem assinou em nome da igreja mais uma vez foi o apóstolo. E a mulher dele, a bispa Francileia. Como ele está fazendo isso com a gente, ele deve estar fazendo com outras pessoas também. Um dia depois de saber que a nossa equipe estava fazendo esta reportagem, Valdemiro correu para se explicar na igreja e já criou uma nova mentira para os fiéis. Eles já mandaram o helicóptero voar em cima da minha casa, mandaram lá na fazenda da igreja, onde eu e a bispa descansa de vez em quando, que todo mundo sabe que tem e que não custou uma moeda da igreja. Essa igreja não custou nada. Preste atenção novamente no que o apóstolo diz sobre como conseguiu a fazenda milionária. Que todo mundo sabe que tem e que não custou uma moeda da igreja.
Essa igreja não custou nada a igreja. Agora veja de novo o que está escrito no registro oficial do cartório. A fazenda custou 29.096.000 reais. A forma de pagamento foi à vista, dinheiro devidamente recebido anteriormente da Igreja Mundial do Poder de Deus, segundo o documento. E o pior, foi passada para o nome de Valdemiro, patrimônio pessoal do apóstolo. Valdemiro voltou a mentir aos fiéis neste fim de semana. A gente não costuma comprar as coisas com dinheiro da igreja botando o nome da gente, não. Porque não pode. É da igreja, a igreja adquire é dela. Amém? Ouça de novo o que o apóstolo disse. A gente não costuma comprar as coisas com dinheiro da igreja botando o nome da gente, não. Valdemiro Santiago tem 48 anos e nasceu no interior de Minas Gerais. Durante 18 anos fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, fundada pelo bispo Edir Macedo, proprietário da Rede Record. Em teus braços. Em 1998, Valdemiro abandonou a igreja e no mesmo ano fundou a Igreja Mundial. Para crescer rapidamente, Valdemiro ataca com violência a igreja a qual pertenceu, principalmente o bispo de Macedo. Cria vergonha, ô mercenário, louco! Cria vergonha! De jeito tá amarelinho, parecendo uma espiga de milho. Ô doido! Enche a cara de pinga e fala besteira. Um sacerdote muito conhecido no Brasil, né? Muito conhecido, sobretudo pela polícia, né, do Brasil. Em 2003, Valdemiro foi preso durante uma blitz em Sorocaba, interior de São Paulo. Ele foi flagrado transportando armas e caixas de munição. Valdemiro alegou que eram armas de caça e que pertenciam ao amigo dele. O episódio foi notícia na imprensa. Em março de 2010, 3 pastores da Igreja Mundial foram presos acusados de tráfico internacional de armas. No carro deles, a polícia encontrou fuzis de fabricação norte-americana. Os fuzis seriam entregues a traficantes do Rio de Janeiro. A prisão também foi notícia em todo o Brasil. Os policiais seguiram as indicações dos bandidos e prenderam o suspeito aqui em Campo Grande. Os 3 religiosos são da Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje Valdemiro esbanja uma vida de riqueza, com direito a aviões, helicópteros e carros de luxo. Para o especialista, o caso é grave. Se a Receita Federal for a fundo nesse negócio e se comprovar aquilo que a situação apresenta, seguramente vai ter punição no aspecto tributário e vai ter punição também no aspecto criminal. A atividade de uma igreja, por exemplo, é cultuar a Deus, é dar ensinamento a seus fiéis, é dar apoio moral, social, muitas vezes até financeiro para os seus fiéis. Agora, a igreja que compra uma fazenda e a doa para uma outra empresa cujo um dos sócios é o seu pastor, no mínimo, cria-se uma situação muito suspeita. Eu diria que a exploração da atividade agropecuária é incompatível com qualquer atividade religiosa. A menos, como já disse, que a igreja distribua carnes ou derivados da pecuária graciosamente ou a preço ínfimo para os seus adeptos, para os seus fiéis. Do contrário, infelizmente, não tem outra coisa a dizer a não ser que se apresenta, no caso, uma situação bastante suspeita. Nós tentamos falar com o apóstolo Valdemiro. A assessoria de imprensa da Igreja Mundial ficou de marcar uma entrevista. Eu vou tentar entrar em contato com ele e vou tentar falar com ele, se ele fala ou não.
O apóstolo é uma pessoa assim imprevisível, né? Pode ser que ele fala, pode ser que ele não fala. Mas até o fechamento desta reportagem, Valdemiro Santiago não respondeu o nosso pedido. Valdemiro Santiago não quis atender a nossa equipe. Mas o que todos querem saber do apóstolo é: qual o objetivo espiritual em investir dinheiro da igreja numa fazenda milionária de criação de gado? Qual a finalidade assistencial em ser dono de uma propriedade tão gigantesca? Por que as doações dos frequentadores não pagaram os aluguéis atrasados de mais de 50 templos? Qual a intenção cristã em usar o dinheiro da igreja para construir um patrimônio pessoal tão valioso? Por que o apóstolo mentiu ao dizer que não usou uma moeda da igreja para comprar as fazendas? E finalmente, o que mais o apóstolo Valdemiro Santiago tem a esconder? E o Domingo Espetacular vai continuar investigando.